Bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos Bom começar dia. agora o nosso oitavo estudo. Nosso oitavo estudo. Estamos aí na metade de 1 Pedro. Tem sido aí bons momentos, tá certo? Hoje vai ser um assunto assim um pouquinho assim complicado, né? Porque trata acerca do tempo da escravidão, mas nós vamos tentar aplicar alguns princípios para o nosso tempo, tá certo? Vou pedir para o pastor Guto dirigir uma oração, tá? E na sequência nós vamos iniciar o nosso estudo. Vamos orar? Deus, nós te damos graças pela noite de descanso que tivemos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado abrigo, cama e tudo que a gente necessita, Senhor. Temos também a certeza de que as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra. Obrigado pelo pastor Marcos Roberto, nosso professor, que o Senhor possa falar através da vida dele e que tudo que a gente estudar aqui, ó Deus, seja realmente algo que a gente possa aplicar em nossas vidas, ó Deus, e que isso faça a diferença também na nossa vida. Nós oramos e pedimos a tua presença em nome de Jesus. Amém. 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 Vou fazer uma leitura aqui do nosso texto de hoje, de 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25, que diz o seguinte: Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados ou curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. É um belo texto, né? Marcos, começa a gravação. Sim, eu acho que está gravando, Guto. Está gravando, sim. Uhum. Tá gravando. É um texto bastante interessante. Embora nós não tenhamos mais escravo enquanto algo institucionalizado, nós podemos aplicar isso nas relações trabalhistas de hoje. A gente vai tentar ver como isso se aplica. Nessa sessão, Pedro se dirige aos escravos crentes da congregação. E, mais uma vez, ele vai apelar para a ideia da submissão, que nós já trabalhamos na semana passada. E talvez a pergunta que fica aí, por que os apóstolos, por que o próprio Jesus não bateu de frente com a questão da escravidão daquele período? Bom, irmãos, há algumas questões sobre isso, tá? Nós temos que entender que Israel era um pequeno país situado dentro de um grande contexto de Império Romano, e a ideia ali, a missão de Jesus inicial foi libertar as pessoas do pecado. É claro que o cristianismo, por meio da sua influência, ele acabou derrotando, com o passar do tempo, a questão da escravidão institucionalizada, tá? Isso demorou muito tempo. Mas entendam que a escravidão era uma marca, era algo institucionalizado dentro de um grande império romano. Então, realmente não havia como os apóstolos e mesmo Jesus Cristo baterem de frente com relação a essa questão. Mas
não significa que eles concordassem com a escravidão, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O texto ele começa dizendo o seguinte: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Qual que era a condição do escravo nas famílias pagãs? Não era uma condição muito boa. A obediência dos escravos numa família pagã, quando esse escravo fosse crente, era uma relação bastante complicada. Por quê? Porque era exigido que o escravo participasse das atividades que eram ligadas à adoração pagã. Desde a preparação da adoração, da festa em si, até a participação em si. Eles eram obrigados a obedecer. Acontece que muitos, por uma questão de consciência cristã, acabavam não obedecendo. E, nesse caso, eles acabavam sendo muito maltratados. A palavra escravo aqui, que o apóstolo Pedro usa, é diferente da palavra escravo que geralmente aparece no restante do Novo Testamento. O Pedro usa a palavra oiketai, que ela é traduzida por servo, por morador da casa, por um escravo doméstico, incluindo, inclusive, escravos que haviam sido libertos, alforriados. Geralmente, a palavra usada aqui para escravos é doulos, mas Pedro usa uma palavra mais suave aqui. E por que ele suaviza a palavra? É claro que ele estava, de fato, se referindo a pessoas que trabalhavam debaixo de uma servidão, pessoas que não tinham direito próprio, que estavam submetidas à força pelos outros. Mas por que ele usa uma palavra mais suave aqui? Talvez Pedro estivesse querendo dar aos escravos uma importância reconhecida na casa. E ele queria elevar a coragem moral deles, já que eles não tinham direito algum. Tá? E talvez essa seja a grande questão do conselho que a gente pode dar às pessoas que estão sofrendo. Quem sabe nós não consigamos mudar as circunstâncias externas dessa pessoa naquele momento, mas nós podemos elevar a moral dela. Interessante que Pedro ele não incita os escravos a fazerem rebelião contra os seus senhores, mas ele pede aqui essa sujeição. Tá? E ele eleva essa coragem moral deles. E ele fala o seguinte: sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito. Uma palavra aqui mais apropriada seria temor, que traz a ideia de uma sujeição bastante respeitosa. Tá? E em termos de princípio, ainda que nós não temos a condição de escravidão como algo institucionalizado, essa sujeição respeitosa, ela deve acontecer para os que nos lideram, mesmo nas relações trabalhistas. É claro que nós temos hoje situações que são análogas, parecidas à escravidão, principalmente em algumas carboarias, em alguns trabalhos braçais, em algumas partes do país, tem essa condição, mas não é algo que é institucionalizado pelo Estado. E o apóstolo Pedro ele segue dizendo o seguinte, que essa submissão não deve ser apenas aos bons senhores e aos senhores amáveis. Olha só, quando Pedro se refere aos senhores bons, significa que eram senhores que não maltratavam os seus escravos. Eles eram pessoas generosas em suas recompensas. Interessante, irmãos. Havia irmãos que eram senhores escravos naquela época. Interessante isso, né? Nós temos uma carta que Paulo escreve a Filemon. Temos uma pequena carta que inclusive eu já preguei sobre ela algum tempo atrás na igreja. E Filemon, ele era um senhor de escravos. E Paulo escreve uma carta para Filemon, pedindo que ele cuidasse muito bem de Onésimo, né? Esse escravo que havia fugido, né? E pedisse que ele tratasse Onésimo no seu retorno como tratasse a Paulo, né? Esse grande apóstolo, né? Então, era algo tão institucionalizado que até cristãos
que eram senhores de escravos, que foram se convertendo, também tinham escravos debaixo dos seus domínios. E havia, claro, muitos bons senhores de escravos, não eram todos perversos, tá certo? Eles eram generosos em suas recompensas. O bom senhor não exigia longas e cansativas horas de trabalho. Eles eram gentis no trato com eles, tá certo? Interessante que essa coisa da maldade, ela pode acontecer às vezes, por exemplo, nas relações trabalhistas hoje, né? Um tempo atrás eu assisti a um filme e tinha lá uma funcionária que estava muito chateada, ganhava bem, claro, né? Mas estava muito chateada e ela reclamou para o chefe dela, olha, você nunca agradeceu, nunca falou ok para o meu trabalho, né? E ele falou o seguinte, eu agradeço você em forma de salário. É interessante, né? É claro que as pessoas trabalham por conta, claro, do salário, mas isso não dispensa o cuidado amoroso, o fato de ser gentil, de ser respeitoso, de dizer o seguinte, olha, que bom que você está abençoando a minha empresa, a minha casa, a minha loja com o seu trabalho, tá certo? O salário é algo que vai fazer parte do sustento da pessoa, é necessário, mas uma palavra de gratidão, ela é sempre bem-vinda e eleva a coragem moral das pessoas. E o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, não se sujeita apenas aos bons, aos amáveis, aqueles que tratam com respeito, mas também aos maus. Olha só, Pedro, ele reconhecia que havia maus senhores. E o termo grego usado aqui é escolios. Escolios. Significa um senhor que é perverso. Alguém que é desonesto, que não tem escrúpulo nenhum, que de fato desonra o seu servo e trata ele como bem quiser. Irmãos, em relação aos escravos, mais ou menos 50% da população de romanos eram escravos naquele período. Era algo fortemente arraigado na cultura e na economia do e interessante que não havia nenhum tipo de regulamentação em relação ao trato com o escravo. Ele era menos que um objeto. Ele era uma coisa, quer dizer, há relatos que uma senhora de escravos, uma dona de escravos, decidiu crucificar, após maltratos, muitos escravos. E alguém teria perguntado para ela por que ela havia feito isso. E ela falou o seguinte, eu não preciso de nenhum motivo para fazer isso. Eles são meus e eu faço o que eu quiser. Esses tipos de senhores eram pessoas extremamente perversas, desonestas, sem escrúpulos. E aí, talvez, um escravo, no tempo de Pedro, pensasse o seguinte, olha, é justo eu furtar aquele que me dá tão pouco. É justo. Eu posso pegar algo, levar ele a ter um prejuízo. Afinal, eu não estou ganhando nada em troca. Inclusive, eu posso servir de uma maneira muito desleixada, porque, afinal de contas, eu não sou recompensado naquilo que eu faço. Talvez esse era o pensamento, e com certeza era, a ponto de muitos escravos fugirem. Mas, segundo esse versículo, nós percebemos que o princípio cristão, ele retira o princípio legalista do olho por olho e dente por dente, e ele instaura o respeito mútuo, ele instaura a honra e ele instaura o amor. Então, naquilo que o Senhor ele fosse exigir do escravo, mas que não afrontasse a consciência desse escravo para com Deus, nisso ele deveria se sujeitar. No restante, ele deveria suportar, então, a aflição, né? E claro que com o tempo, a fé cristã, o cristianismo como instituição, ele foi vencendo e graças a Deus, em algum momento, a escravidão ela parou de existir enquanto base de uma economia. E o verso 19 ele vai seguir, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo de uma maneira injusta ou injustamente. Pedro usa a palavra aqui porque é louvável. Pedro aqui lança uma nova luz para o sofrimento.
ele pede o seguinte: olha, encarem esse sofrimento como um louvor a Deus. Muitas vezes nós temos a tendência de interiorizar o sofrimento por conta das situações externas. E muitas vezes nós aumentamos o sofrimento do nosso irmão, dando voz às palavras dele. E no fim, amaldiçoamos mais ainda aquela situação que já é deprimente. Pedro aqui ele ensina a olhar para o sofrimento como uma nova perspectiva. Ele diz o seguinte: porque é louvável, uma vez que ele não conseguiria mudar a situação exterior das pessoas, e também Pedro não conseguiria naquele momento, por meio do recente cristianismo, mudar toda a conjuntura romana. Olha só, ao menos ele mudaria a situação interior das pessoas. Ele poderia produzir uma atitude interior positiva. E essa é a grande questão nossa hoje. Nós temos, de fato, produzido uma situação positiva do coração daquelas pessoas que legitimamente têm algum sofrimento? Essa é uma pergunta que depois nós podemos, quem sabe, responder. E outra coisa é que o sofrimento é somente louvável quando sofremos injustamente, na defesa da justiça, do direito e do bem. Mas nunca o sofrimento será aceito quando ele for provocado por uma ação errada nossa. Eu vejo muitos cristãos sofrendo porque fazem coisas ruins, ou eu digo o seguinte: gastam mal, fazem maus negócios, e aí eles sofrem e dizem que isso é uma aprovação de Deus, ou porque o diabo está de alguma maneira retaliando, quando na verdade não é nem Deus e nem o diabo, mas é uma ação errada da parte de quem comete ela, tá? E isso precisa ficar muito claro, né? Nós que somos maduros e tentamos ser, né, precisamos fazer uma separação de que quando sofremos por conta do mal que a gente faz ou por conta de um mal externo a nós, sofremos de uma maneira bastante injusta. E nesse sentido, Pedro vai lançar nova luz sobre a ideia do sofrimento. E ele vai falar o seguinte: por causa da sua consciência para com Deus. E nesse caso aqui, a palavra consciência significa o senso de dever que eu tenho para com Deus. Amados, antes de eu ter um dever com relação à pessoa que me lidera, o meu dever é para com Deus. Se você está numa linha de produção, a sua missão primeira é em relação a Deus e depois em relação ao chefe ou à pessoa que paga o seu salário. É isso que esse texto está querendo dizer. Bom, agora, se a pessoa for maltratada, nesse caso, ela encontrará favor diante de Deus, ainda que isso só ocorra no juízo final. E por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo de maneira injusta. O sofrimento injusto em um sistema cuja escravidão não era regulamentada e onde havia esse percentual tão elevado de 50%, amados, em alguns lugares a população de escravos chegava a ser 70%. E uma curiosidade, um escravo podia ser alguém bastante simples, realmente fazendo aqueles trabalhos braçais mais duros, mas um médico, por exemplo, podia ser um escravo, tá certo? E às vezes um escravo, ele era mais rico do que uma pessoa comum do povo, né, que não era escrava. Ela era rica porque ela estava, e ela era escrava enquanto médica porque ela estava sujeita a um outro senhor, mas ainda assim ela tinha bastante, ela vivia muito bem. É que às vezes a gente entende a escravidão como aquilo que apenas acontecia no Brasil, né? Aquela escravidão muito dura, em que as pessoas eram a todo momento sempre levadas ao pelourinho, que eram surradas, e essa coisa. Isso também acontecia, muitos eram crucificados, mas nem sempre era assim. Havia escravos que eles viviam também muito bem, apenas é que eles não tinham direitos civis. E o verso 20, e depois do verso 20 eu vou passar a palavra para os irmãos, a palavra diz o seguinte:
Pois que vantagem há em alguém suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante do Senhor. Que vantagem há em alguém suportar açoites fazendo mal? Quer dizer, há sofrimentos, mais uma vez, que nada tem a ver com Cristo. Nada tem a ver com uma provação enviada pelo inimigo, mas são resultados de uma decisão equivocada nossa. Então, nesse caso, quem agiu mal não pode esperar que esse seu sofrimento traga boa fama. Quem praticou mal vai ser criticado tanto pelas pessoas, mas também terá a reprovação de Deus. E a palavra segue aqui: mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. A ideia é suportar com paciência, no sentido de resistir, ou ter constância debaixo de condições adversas. O fato é que talvez muitos irmãos, daqueles que eram escravos, pensassem que Deus não os amava, que talvez não valeria a pena mais ser cristão, já que eles estavam numa situação de escravidão. O apóstolo Pedro diz o seguinte para aqueles irmãos, e ele está escrevendo uma carta: olha, suporte com paciência por causa da sua consciência com Deus e por conta do compromisso que vocês firmaram com o Senhor. Então, resistam tanto esse sofrimento, mas também mantenham a sua fé acima de tudo. Agora, irmãos, eu quero ouvir um pouquinho vocês. De que forma os princípios desse texto podem ser aplicados nas relações de trabalho na atualidade, tanto do patrão em relação ao funcionário, quanto do funcionário em relação ao patrão, uma vez que já não há mais a situação de escravidão de uma maneira institucionalizada. Vamos ouvir vocês? Umas 2 ou 3 pessoas, por favor? E eu espero que esteja sendo claro para cada um de vocês esse estudo dessa manhã. Se você quiser participar, você tem que acionar o seu microfone e aí você pode falar, tá? Falamos aí que os escravos daquele período deveriam, então, ser bons, né? Ser leais, ser submisso aos bons, não apenas aos maus, né? Como é que isso se aplica nos tempos de hoje, né? Lembrando que a Bíblia, às vezes, a gente tem que fazer uma transposição para o nosso tempo. Ô, pastor Marcos, já que ninguém quer falar, eu vou falar, depois quem sabe alguém fala. Esse tema realmente é complexo, não é? Muito, Eu estava muito. pensando que hoje existe uma escravidão, não sei como referir isso, mas tipo uma escravidão emocional, sabe, pastor? Porque Certo. quando o funcionário trabalha reclamando do chefe, reclamando do patrão, reclamando da empresa, sob certo aspecto, ele é um escravo, não é? De algo ruim, não é? Algo que faz mal para ele. Perfeito. Então, eu creio que esse texto é muito bom para hoje, porque realmente todo mundo que trabalha devia dar graças a Deus porque tem um trabalho. Ninguém é obrigado a trabalhar onde trabalha, não é isso? E quando a pessoa não trabalha com contentamento, mas ele despreza onde ele trabalha, muitas vezes os funcionários até fazem coisas erradas para prejudicar a empresa, é um tipo de escravidão, não é? Eu creio que é assim que Sim. eu posso entender esse texto. Olha, Rona, perfeito. Eu acho que é uma boa visão essa, tá certo? Lembrando que na época também haviam escravos que tinham essa ideia, né, de prejudicar, já que não estavam entendendo que não estavam sendo bem recompensados, né? É claro que ainda hoje nós temos muitas situações de injustiças, né? Mas devolver isso na mesma moeda, de acordo com a Bíblia, é algo errado e é pecaminoso e desonra a Deus, inclusive. Principalmente se isso for feito por um cristão. Obrigado, Rona. Muito obrigado mesmo. Mais alguém? Pastor, Sim. eu fui
empregado muito tempo, né? Anos e anos, muito tempo fui funcionário, mas sempre, maior parte das vezes, gerente, encarregado, né? E realmente o Honda colocou, tá de parabéns, viu, Honda? Porque realmente a gente se debate muito com funcionários que realmente reclamam demais e eles se escravizam, né? E a minha maior batalha para que eles entendessem que ele estava lá para servir, ele não era um escravo, ele estava lá servindo e recebendo o benefício que lhe era necessário. Mas o contentamento não é bom. Então, é só para dizer que o Honda colocou a palavra certinha aí, ele está de parabéns. Ó, nós temos... Muito obrigado, Mané. Tá? Deus abençoe também a irmã que está aí no lado, tá certo? A Esther colocou o seguinte: eu acho que um exemplo bem atual são os que trabalham nos ministérios juntos com o presidente. Tá? Tudo bem, ok. O Márcio falou o seguinte: independente da nossa posição dentro da organização, o amor a Cristo deve permear nossas relações. Ok? Obrigado, Márcio. Avelar. A Cláudia escreveu o seguinte: entendo que o temor ao superior deve continuar, que é o respeito ao outro, mesmo que hoje em dia temos liberdade de sair do ambiente de trabalho e buscar outro. Na época dos escravos, eles não tinham essa opção, é verdade, né? Hoje nós temos essa opção. E como cristãos, eu até vou complementar, nós podemos nos aperfeiçoar, fazer curso, assim, continuar estudando para, inclusive, buscar melhores posições, tá certo? Isso eu acho que seria bastante saudável, ao invés de só ficar todo tempo reclamando. O Fernando e a Marcela escreveram o seguinte: somos escravos da falta do conhecimento acerca da palavra de Deus. Achamos que temos somente direitos e nunca deveres. É verdade, né? Esse é um outro problema bastante sério, né? Muitas vezes se acha que só tem direito e não tem nenhum dever, né? E pelo contrário, temos as duas coisas. Temos direitos, temos deveres, temos que cumprir a nossa parte também, tá? Temos mais uma participação. Mais alguém? Podemos continuar, então? Eu vou fazer o compartilhamento de tela para nós continuarmos o nosso estudo. Aí, a palavra vai continuar dizendo o seguinte: para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Para isso vocês foram chamados. Olha só, esse para isso, ele vai ligar as sentenças anteriores àquilo que vem agora. Quer dizer, por que nós fomos chamados por Cristo? Entre outras coisas, de acordo com Pedro, também para sermos submissos. A partir de agora, dos versos 21 ao 25, Pedro traz aqui um texto de consolo. E aqui ele vai fazer um paralelo com Isaías, capítulo 53, principalmente os primeiros versículos, até o 11, o 12, por ali, tá? Depois os irmãos podem ler nas suas casas. E ele é um texto de consolo, em que ele apresenta Cristo como exemplo de vida, alguém que morre em nosso lugar e também é nosso pastor e bispo. Deseja alguém mais submisso que Cristo? Nunca houve, nunca houve. Nós podemos ter exemplos muito parecidos. José no Egito, tá certo? José, ele foi escravo lá no Egito, ele foi um bom filho, depois ele foi um bom servo na casa de Potifar, ele foi um bom escravo, tá certo? E foi um bom ministro de Estado, tá certo? Então, o comportamento de José, ele era praticamente um comportamento inabalável. Ele não permitia que as circunstâncias externas mudassem a essência dele. Estando na casa do pai, sendo escravo, sendo vendido pelos irmãos, ou estando no governo. As situações externas não mudaram a essência dele.
o mesmo acontece aqui com Jesus Cristo. Por isso ele é exemplo e é um molde de um bom conselho para as pessoas que sofrem de alguma maneira hoje. A palavra que ele usa aqui, Cristo é exemplo. Cristo é o nosso molde e deve ser observado para ser seguido no modo de ele se comportar. Irmãos, no passado, era ainda criança, a minha mãe, ela havia ganho da mãe dela, da minha avó, umas forminhas de chumbo para fazer pirulito. Eram umas chupetas, assim, um pirulito em forma de chupeta. Isso já fazia... meu avô já era dono daquilo, e então era feita aquela calda muito doce, depois era colocado dentro daquelas forminhas de chumbo, tinha que ser algo bastante resistente, né? Olha, nós sobrevivemos ao metal pesado aí, né? Naquele tempo. E depois que aquilo era esfriado, então se passava um açúcar e ou a gente usava mesmo, então vendia adiante. Era uma forma de ganhar uns trocos. Mas interessante aqui, irmãos, é que todos os pirulitos saíam iguais, porque eles eram derramados dentro de uma forma. Essa é a ideia. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a nossa forma. Ou seja, se eu for colocado dentro desse molde, dentro dessa forma, eu vou fazer igual Cristo fez. E qual exemplo que ele fez, que ele deixou, que eu devo também fazer, imitando a ele? Olha, Jesus deixou exemplo no comportamento, no modo de ele reagir ao sofrimento, e ele sofria muito por conta da sua resistência ao pecado. Muitas vezes a gente não quer resistir ao erro e acaba imitando a conduta dos outros, mas também ele sofreu às custas do próprio bem-estar, em razão do bem-estar dos outros. Isso é algo fantástico. A pergunta é, eu tenho conseguido me comportar bem em todas as situações, ou eu permito que as circunstâncias externas influenciem aquilo que eu tenho como essência? Como é que eu tenho reagido ao sofrimento? Eu tenho reagido de uma maneira bruta, de uma maneira desrespeitosa, ou eu tenho sido compassivo como Cristo? É uma questão que eu preciso sempre levantar. E eu sofro por conta do bem-estar dos outros, ou eu quero ficar de boa e os outros que se lasquem, né? O cristão vai ter momentos em que ele vai ter que sofrer pelo bem-estar dos outros, tá? Seja gastando um tempo maior do que ele gostaria, seja até, às vezes, sendo ofendido por alguma situação que ele deixa de fazer por ser cristão. E o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, para isso vocês foram chamados. Nós falamos lá no início, na primeira aula, sobre a eleição. E a eleição, ela é para a salvação. E essa eleição para a salvação leva o crente, de modo inevitável, à participação no sofrimento de Cristo. Eu sou chamado a participar também dos sofrimentos de Jesus. O problema é que muitos hoje querem a teologia da graça apenas, mas não querem a teologia da cruz. Para que vocês sigam os seus passos. Olha só, essa expressão, nós fomos chamados para que sigamos os passos de Cristo. Essa expressão transmite a ideia de seguir por sobre, de perto. Significa que devemos estar bem atrás de Cristo, a fim de não perdê-lo de vista. Se eu quero realmente imitar Jesus na sua conduta, na maneira como ele lidou com o sofrimento, irmãos, eu preciso seguir Cristo bem de perto. Às vezes nós perdemos Cristo de vista, quando nós nos distanciamos dele, estando muito atrás, ou quando nós queremos aparecer mais que Jesus. E aí nós vamos lá para frente. São duas maneiras radicais de nós nos distanciarmos de Cristo. Temos que andar colado nele, muito próximo a ele, pisando nas suas pegadas, a fim de que nós possamos imitar os seus passos.
Por que ele é o nosso exemplo? Porque Jesus, segundo o verso 22, não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus não cometeu nenhum pecado. Aqui nós temos a declaração da impecabilidade de Jesus, que tem a função de mostrar que os sofrimentos de Cristo não foram causados por ele mesmo. Jesus sofreu sendo inocente. E nenhum engano, nenhum dolo, essa palavra dolo, mais uma vez, aparecendo aqui, nenhum dolo foi encontrado em sua boca. O termo dolos aqui indica uma isca usada para apanhar peixes. Então, os pescadores de plantão sabem muito bem do que estou falando, porque o pescador coloca minhoca ou alguma outra isca no anzol, para que o peixe seja enganado, ele pense que aquilo é um alimento, então ele vai lá, abocanha aquela isca e ele acaba ficando preso no anzol. Interessante que nenhuma isca, Jesus não deixou nenhuma isca maliciosa, nenhum engano, nenhuma traição contra, inclusive, aquelas pessoas que lhe prejudicaram. Cristo não pronunciou nenhuma palavra amarga ou dolosa contra os seus adversários, mesmo quando ele foi maltratado. O que Jesus falou no momento em que ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E quando insultado, é interessante, quando insultado, Cristo também não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas Jesus se entregava àquele que julga com justiça. Ele colocava sua causa para Deus. Quando insultado, ele não revidava. A perfeição de Cristo, nesse caso, não permite pecar apenas... A perfeição de Cristo não lhe permite pecar em palavras. Olha só, Cristo ele era tão perfeito que pecar em palavras estava fora de cogitação. Aqui o sentido original da palavra insultado, quando ele era insultado, é uma linguagem abusiva, é algo blasfemo, algo que traz injúria, insulto. Quer dizer, Jesus ele sofreu muito abuso de linguagem. Pessoas ofenderam muito Cristo, blasfemaram muito contra ele, insultaram ele demais. Ainda assim, a palavra diz que ele não revidava, mas ele se entregava àquele que julga com justiça. Quem que é esse Deus que julga com justiça? Qual que é a característica de quem julga com justiça? É aquela pessoa, aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que não diferencia se é pobre ou se é rico, se é gordo, se é magro, se é dessa ou daquela etnia, se é analfabeto, se é culto. Não, Deus, ele julga de uma maneira igual a todos. E Deus também é o consolador desses oprimidos que sofrem sem terem feito nenhum mal. Por essa razão que Jesus se entregou àquele que julga sem fazer acepção de pessoa. Porque Deus é capaz de consolar, de cuidar e dar graça. Aqui, amados, nós temos um convite, tá? Um convite para todos nós nesse dia. Qual que é a nossa reação natural quando somos ofendidos, quando somos injuriados? A nossa reação natural é devolver a ofensa na mesma medida, porque achamos isso que é algo justo. Mas que hoje possamos aceitar o desafio de deixar o nosso caso ou a nossa causa nas mãos de Deus. Não a fim de que ele execute a vingança, que ele mate os inimigos, né? Lembram lá que os discípulos falaram para Jesus assim, olha, em relação aos samaritanos que não os receberam bem, peça para o Pai que envie fogo e destrua eles. Não deve ser a nossa oração essa, mas aceitar esse desafio de deixar a causa nossa nas mãos de Deus também tem o sentido de orar em favor dos nossos inimigos. O justo juízo de Deus, ele é capaz de tranquilizar o nosso coração e tranquilizar aquelas pessoas que são oprimidas. Por quê? Porque Jesus mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele fez isso a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E aí a palavra diz
por suas feridas vocês foram curados. O termo carregar diz aqui que Jesus carregou sobre o corpo dele os nossos pecados e carregou isso no madeiro. O termo carregar significa levar como um sacrifício. Em Israel, aqui fazendo uma pequena contextualização histórica, em Israel os criminosos não eram executados por crucificação. Isso foi algo que os romanos mais tarde fizeram. Mas os criminosos, eles eram condenados por apedrejamento, eles eram mortos por apedrejamento. Mas se o condenado fosse alguém especialmente perverso, muito perverso, então depois do apedrejamento, o corpo dele era pendurado numa árvore até o pôr do sol como sinal de vergonha. E também isso servia de exemplo a todo o povo. Então, aquele sinal de vergonha era um sinal de maldição. Era quando realmente um israelita fizesse algo muito perverso, muito cruel. Interessante que Jesus morreu no madeiro e ele carregou sobre si a maldição da lei, sem nunca ter feito nenhum pecado. Quer dizer, Jesus, por nossa causa, sofreu a mais terrível das condenações, a mais terrível das condenações para que nós não passássemos por isso. A palavra diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados. Pedro apresenta Jesus como a vítima que leva os nossos pecados sobre ele. E também Pedro apresenta Jesus, ao mesmo tempo, como o sacerdote que leva os nossos pecados até a cruz. A palavra que levar, carregar, transmite a ideia de levar para muito longe, como o bode expiatório no Antigo Testamento, que levava para longe os pecados de Israel. Pode também significar que Jesus suportou os nossos pecados. Claro, ele suportou os nossos pecados. E a gente vai entender um pouquinho isso naquela oração que Jesus faz do Getsêmani, quando Jesus fala o seguinte: olha, Pai, afasta de mim esse cálice está muito amargo, afaste-se de mim esse cálice. Contudo, eu quero que se faça a tua vontade. De fato, Jesus suportou um cálice muito amargo por amor a você e amor a mim. Cristo suportou sobre si os nossos pecados e levou para muito longe. E aqui, mais uma vez, se confirma aquilo que João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o pecado do mundo. Ele tira e leva para muito longe. E aí, ele vai complementar esse versículo. Por suas feridas vocês foram curados, sarados. Essas palavras são extraídas de Isaías, capítulo 53, versículo 5. O pecado aqui é visto como algo repelente e que corrompe todo o ser. E a gente já viu nas aulas anteriores que nós temos que nos despojar de tudo aquilo que é pecaminoso. Apenas, amados, apenas o sacrifício na cruz pode curar esse mal tão nocivo. Cristo, ele foi adoentado, essa é a palavra, Cristo foi enfermado até a morte. E por causa da sua enfermidade, nós fomos libertados da enfermidade e da morte da alma. É claro que nós adoecemos hoje, é claro que sim. Muitas pessoas hoje em dia usam de uma maneira equivocada esse versículo para dizer que não há mais doença, que o cristão não pode ficar doente, porque Cristo levou as nossas enfermidades sobre ele. Irmãos, temos que tomar bastante cuidado com esse versículo, tá? É claro que Jesus cura, mas é claro também que muitas pessoas cristãs vão morrer por conta de suas doenças, tá? Isso é mais do que natural. Quando fala aqui em enfermidade, pode significar enfermidade do corpo, sim, claro. É porque Jesus sentiu tudo isso nele. Mas também tem a ver com o nosso pecado, que é a principal enfermidade, aquilo que de fato nos separa de Deus. Tudo bem? Então, a cruz, nesse caso, é ao mesmo tempo o lugar de maldição,
pois o pecado que Jesus tomou sobre si foi algo hediondo, foi o meu e o teu pecado, mas também a cruz é o altar bendito, onde a misericórdia pode ser obtida. Quando eu vou até a cruz de Cristo, quando eu vou para Cristo, então os meus pecados também eles são perdoados. E o verso 25, para a conclusão desse texto, e logo mais eu abro para os irmãos conversarem, para, enfim, colocarem as suas impressões, a palavra diz o seguinte: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vou repetir. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao bispo e pastor de suas almas, ou pastor e bispo de suas almas. Ovelha aqui é uma metáfora para a igreja. Nós somos ovelha do rebanho de Cristo. Essas ovelhas aqui eram ovelhas desgarradas. E isso é algo que os profetas já tratam isso no Antigo Testamento. E enquanto desgarradas, essas ovelhas eram incapazes de se defenderem dos perigos. Você imagina uma ovelha dócil, o que ela poderia fazer? O que ela poderia fazer? Essas ovelhas não podiam fazer nada. Apenas elas ficavam à mercê aqui dos animais ferozes. Então, as pessoas, enquanto ovelhas, aqui no tempo de Pedro, elas se encontravam num estado de desvio espiritual, sem qualquer destino certo, e elas corriam o perigo de perdição. Por isso, elas são chamadas de ovelhas desgarradas. E essa condição de desgarramento, ela significa algumas coisas. Era a ilusão provocada por falsos mestres, falsos profetas, e temos alguns profetas do Antigo Testamento que vão falar contra os falsos profetas, tá? Então, esses falsos profetas, eles anunciavam paz quando não havia paz nenhuma. Então, e eles acabaram desviando as ovelhas do pastoreio de Deus. Essas pessoas acabaram sendo desgarradas pela pressão da sociedade ímpia daquele tempo, que instigava os instintos dela, e também por conta da ignorância sobre as questões espirituais. É claro que hoje nós temos falsos mestres, temos falsos profetas, temos falsos pastores, tem pessoas que não estão preocupadas com as ovelhas, estão mais preocupadas com a lã e a carne da ovelha, ou seja, com aquilo que as ovelhas podem oferecer para esses supostos pastores que de fato não são bons pastores. Mas agora vocês se converteram ao pastor. Cristo é exposto como pastor das almas e não mais como Messias e servo sofredor. Haverá um momento em que ele virá em trono de glória. Sem o pastor, irmãos, essas ovelhas elas não encontrariam o rumo certo. Elas precisavam do pastor para conduzir ela para o aprisco. No Antigo Testamento, o pastor precisava encontrar capim e água em uma terra estéril e ressequida, pois de outro modo as suas ovelhas morreriam. Era da responsabilidade do pastor alimentar as ovelhas. O pastor também devia proteger suas ovelhas das adversidades do clima e também da ferocidade dos animais. E se uma ovelha se desviasse, o pastor deveria ir retirá-la do perigo, encontrar e trazê-la de volta. Mas para cumprir o trabalho, esse pastor deveria ser sábio, forte, acostumado aos perigos que pudessem ameaçar o rebanho. E Davi, nesse caso, ele é um excelente exemplo de um bom pastor, porque ele defendia as ovelhas do seu pai. E esse foi o argumento que ele deu para Saul, a fim de que Saul liberasse Davi para, enfim, atacar atacar aquele grande gigante, tá certo? Alguém queria falar alguma coisa? Estou escutando algo? Acho que não, né? E a palavra segue dizendo: vocês se converteram ao pastor,
ação de conversão colocou essas ovelhas no caminho certo e tirou elas dos perigos do desvio e do engano. Amado, somente uma conversão legítima, genuína, pode nos tirar do desvio e do engano. Voltando um pouquinho para a ideia do pastor, basicamente esse é o trabalho do pastor. Dar alimento saudável, dar um leite que seja um leite genuíno e não um leite aguado, um leite envenenado, um leite adulterado, um leite adocicado que dê um melhor sabor. Nada disso. A função do pastor hoje, falando no pastor literal das igrejas, é dar um alimento bom para que as ovelhas, para que as pessoas que fazem parte da igreja possam ter um desenvolvimento saudável e principalmente serem protegidos aí dos maus pastores que entram nas nossas casas, seja pela televisão, pela internet ou outros meios. E se converter ao pastor e bispo das suas almas. Aqui a palavra bispo é episcopos, que é um supervisor, um superintendente que é aplicado ao ofício ministerial da igreja. Os bispos são aqueles que, de alguma maneira, supervisionam o trabalho. Então, de uma maneira bastante, assim, simples, por exemplo, a Holiness tem os pastores locais, e quando eu falo pastores locais, são os pastores das igrejas que estão espalhadas em várias partes do país, e também tem uma diretoria da convenção. Esse pessoal seriam os bispos. São aquelas pessoas que, de alguma maneira, supervisionam e interferem quando a coisa não vai muito bem, tá certo? Mas aqui eu estou dando uma explicação bastante rasa do sentido de bispo. E Jesus é esse bispo das nossas almas, aquele que supervisiona para ver se estamos bem alimentados, bem guardados e bem protegidos. Tudo bem? Irmãos, eu quero ouvir um pouquinho de vocês antes de ir para as conclusões. Que lições vocês puderam aprender por meio desse estudo? Que lições? Será que temos algo a aprender disso tudo? Temos alguns minutos. Olá, A palavra dia, está com vocês. Bom dia. Graças a todos. Assim, para mim, pessoalmente, como lição é deixar morrer, né? Aquela natureza, aquele ímpeto de querer, como se uma certa forma, injustiçado, de querer revidar, né? E deixar com Jesus, né, esses meus sentimentos, né, mais efervescentes, digamos assim, nessas minhas atitudes, e buscar realmente aquilo que Jesus fez, né? De estar seguindo passo após passo de Jesus, de estar ali colado com Jesus, bem próximo, para que as coisas externas não subjuguem a minha pessoa, né? As minhas atitudes, e que eu leve o nome de Jesus de forma correta. Né, que às vezes no ambiente de trabalho a gente acaba se deixando levar por momentos e por coisas, né, às vezes dos colegas, dos chefes que a gente tem, e a gente acaba deixando a desejar, né, nesse sentido, né, não mostrando aquilo que a gente deveria como cristão. Perfeito. Muito bem. Simone, né? Obrigado. Deus abençoe pela sua participação também. Mais alguém? O Gilson escreveu o seguinte: não devemos esperar dos nossos pastores, das ovelhas, apenas o leitinho adocicado, mas alimento sólido, eu acho, né? Deixa eu ver. Isso, mas alimento espiritual. O leitinho adocicado, né? Ele é mais para o novo convertido, né? Depois chega o momento que a gente precisa dar um alimento mais sólido, né? Sempre puro, mesmo leitinho, né? Adocicado tem que ser no mínimo um leite puro, não envenenado, não adulterado, uma boa consistência. Perfeito. Obrigado, Gilson. Mais alguém? O pastor, eu acho que assim, como convertidos e discípulos de Jesus,
Eu acho que nós devemos cada vez mais demonstrar com ações. Eu não digo assim que as pessoas vejam o que a gente está fazendo, o que a gente está servindo, ou fazendo mais ou fazendo menos, mas que vejam as mudanças que, através da nossa conversão, que foi feito em nossas vidas, e que elas queiram essa mudança, que é Cristo. Eu acho que é isso. Poder ouvir o programa, porque se ligar isso aqui não vai ouvir nada. Obrigado. Mais alguém? Então, eu estou escutando alguma coisa aí, algum liquidificador, batedeira ligado, por favor, desligue o som, tá? Senão a gente vai acabar escutando aqui. Tá bom. Irmãos, nós vamos caminhando para o final, tá certo? Eu vou apenas deixar aqui mais algumas conclusões e aí a gente já vai fazer a oração final. De modo geral, devemos ser submissos em relação a quem ocupa cargo mais elevado que o nosso. Acho que isso ficou bastante claro, né? E não tentar ficar agindo com vingança, tentando prejudicar, seja empresa, loja, o que for. Precisamos entender que é Deus quem nos dá o sustento. E o nosso chefe, o patrão, a empresa, são servos de Deus usados para nos sustentar. Precisamos ter isso bastante claro. Outra coisa, devemos fazer o nosso melhor para merecer o nosso salário. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E não agir de uma maneira desleixada só porque se considera que ganha pouco. Tá? Eu acho que isso seria um pensamento muito pequeno e mesquinho. Outra coisa, Pedro aprendeu por experiência que o povo de Deus pode aprender pelo sofrimento. Houve um momento que Pedro se opôs ao sofrimento de Cristo na cruz. Mas ele aprendeu que vamos liderar pelo serviço e vamos servir pelo sofrimento. Foi dessa maneira, né? Pedro teve essa consciência ao longo da sua jornada. Outra coisa, talvez nunca fiquemos satisfeitos com a porção que nos cabe. Aliás, nós somos meio que insaciáveis, não é mesmo? Acontece que nós devemos ser espiritualmente inteligentes para usar a própria situação para o bem, não permitindo que sejamos destruídos por isso. Queridos, Deus pode usar qualquer função, da mais gloriosa, humanamente falando, até a mais simples. Deus pode usar qualquer função lícita para promover a glória de Deus. Então, nunca sinta que você está sendo, assim, de alguma maneira, desprestigiado. Pelo contrário, há muita honra naquilo que você faz, desde que o que você faz é algo lícito. Claro, se alguém começar a se envolver com contrabando, né, é uma atividade desonesta, tá? E não é disso aqui que nós estamos tratando. E, por fim, nenhuma posição social é tão inferior ou um trabalho tão degradante, nesse caso, desde que for lícito, que não possa ser usado para glorificar a Deus. Podemos glorificar a Deus mesmo com os trabalhos mais humildes, os mais simples. Tudo bem? Eu espero que esse estudo tenha ajudado a esclarecer algumas coisas e, principalmente, que esse estudo venha tratar algumas questões no nosso coração. Aí sim, realmente, a palavra ela vai ser viva, vai ser eficaz, ela vai fazer algo bastante satisfatório em nossas vidas. Gostaria que alguém orasse para finalizarmos esse nosso momento. Será que teríamos algum voluntário, alguma voluntária? Eu oro, pastor. Por favor. Senhor Deus, nós te louvamos por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estudar um pouco mais da tua palavra, de nos aprofundarmos. Nós pedimos que o Senhor guarde isso em nosso coração, em nossa mente, para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, a vida dos pastores, pastor Marcos, pastor Guto, que tem se dedicado, Senhor, a esse tempo, e que o Senhor possa capacitá-los cada dia mais.
Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Eu só não consegui identificar quem que fez a oração agora. A Bruna, pastor. Ô, Bruna, obrigado. Obrigado. Eu ainda me falta um pouquinho de habilidade aqui para mexer com essa ferramenta aqui, mas logo, logo eu chego lá, tá? Irmãos, Em Deus paz. abençoe a todos. Deus abençoe a todos e a todas aí, tá? E que o teu domingo, a semana possa ser de todos possa ser muito abençoado. Tudo bem? Deus abençoe. Obrigado. Abençoe. Deus Obrigado. abençoe. Abençoe a todo mundo. Bom domingo. Bom dia para todo mundo. Bom início de semana. Deus abençoe. Abençoe. Bom dia, bom domingo. Obrigado. Bom domingo para todos. Tchau, gente. Bom domingo. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Bom domingo. Tchau. E aí, Cláudia? Prazer Tá muito participar. frio aí? Tá muito frio aí? Tá. Manda aí, Cláudia. Frio e chuvoso. Ah, é? Legal. Muito frio. Aqui tá quente. Até Aqui tá um mais. clima. Até mais, hein? Bom domingo. Bom domingo.